O plano secreto da Cracolândia que ninguém te contou no coração de São Paulo. A Rua dos Protestantes, conhecida por ser o principal ponto da Cracolândia, simplesmente amanheceu vazia. E não estamos falando de qualquer lugar. Estamos falando de uma área que, por anos, concentrou milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência química. Um cenário que parecia impossível de mudar. De repente, desapareceu. Mas a pergunta é: como isso aconteceu? Porque oficialmente ninguém fala de uma única operação decisiva. Não houve um anúncio de fim da Cracolândia. Não existiu um único dia marcado como a grande ação final. Segundo autoridades, tudo foi resultado de uma combinação de fatores. Mas quando juntamos as peças, a história parece muito maior. Tudo começa longe dos holofotes. Enquanto a atenção da população estava voltada para o centro da cidade, operações silenciosas avançavam em outro ponto estratégico: a favela do Moinho. Segundo relatórios das autoridades, aquele local funcionava como uma espécie de base logística para abastecimento de drogas na região. Com desocupações, demolições e ações policiais, esse fluxo começou a ser interrompido. E aí vem a parte intrigante. Sem abastecimento constante, a dinâmica da Cracolândia começou a mudar drasticamente. Ao mesmo tempo, hotéis, pensões e estabelecimentos apontados como apoio indireto à movimentação criminosa foram fechados em operações policiais. A Guarda Civil intensificou a presença na região. Houve aumento nas abordagens e encaminhamentos para atendimento de saúde. E até fatores climáticos, como o frio intenso e chuva, teriam contribuído naquele momento. Tudo isso junto provocou um efeito dominó. Mas será que a Cracolândia realmente acabou? É aqui que a história se divide. De um lado, o governo afirma a vitória. Os números oficiais mostram queda expressiva nos roubos da região central. Comerciantes relatam maior sensação de segurança. Projetos urbanísticos foram anunciados. Conjuntos habitacionais, áreas de lazer, incentivos fiscais. A narrativa oficial é clara. O problema foi enfrentado e vencido. Mas do outro lado, movimentos sociais, ativistas e organizações civis contam uma história bem diferente. Segundo eles, o fluxo não desapareceu. Ele apenas se fragmentou. Em vez de milhares concentrados em um único ponto, pequenos grupos teriam migrado para outras regiões da cidade. Glicério, Barra Funda, CEAGESP, outros pontos menos visíveis. Ou seja, o problema mudou de endereço? Além disso, surgiram denúncias pesadas, relatos de violência policial durante ações de dispersão, questionamentos sobre a perda de imagens de câmeras de monitoramento justamente no período crítico. Acusações sobre políticas urbanas que, para críticos, serviriam mais para afastar a população vulnerável do que resolver a raiz do problema. E aqui está o ponto principal. A verdadeira história talvez não seja sobre o fim da Cracolândia, mas sobre a transformação dela. Porque dependência química, vulnerabilidade social e redes criminosas não desaparecem da noite para o dia. O que pode ter acontecido foi uma reorganização silenciosa, uma mudança de tabuleiro, um jogo estratégico nos bastidores. E isso levanta uma pergunta incômoda. A Cracolândia acabou ou apenas ficou menos visível? Porque dependendo da resposta, estamos falando de uma solução histórica ou apenas de uma mudança de cenário. E você, o que acha? Foi o fim de um problema que parecia impossível ou apenas uma redistribuição silenciosa? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. E se você gosta de conteúdos que analisam o que realmente acontece por trás das manchetes, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente vai além da superfície. Até o próximo vídeo.